Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Olá, amigos da TV Cidade, no ar Espiritismo em Flash. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Cidade Paulo Remy Guimarães Santos, que é engenheiro, trabalhou como pesquisador no CTA em São José dos Campos, foi professor da Unital nas áreas de engenharia e administração. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. Eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e estou à vontade para responder as perguntas, conversar, trazer a minha experiência na área da palavra, que é o tema que nós vamos falar hoje, não é isso? Exatamente, o nosso tema é a responsabilidade da palavra falada, algo que faz a gente refletir. Então eu gostaria de começar perguntando: qual é a responsabilidade, a nossa responsabilidade com relação à palavra falada? Eu acho que a responsabilidade é muito grande. Nós temos exemplos na história dos grandes oradores, como Demóstenes na Grécia, como Cícero em Roma, que levantaram multidões com o uso da palavra. E para nós que somos espíritas, nós temos a palavra de Cristo, né? Que foi uma palavra oral, que ele transmitiu toda a sua mensagem, não só mais tarde que os apóstolos que vieram escrever a sua doutrina, e ele nos trouxe toda a sua mensagem apenas falando, e nos deixou lições de vida impressionantes. Então eu acho que para nós que somos pregadores da doutrina, e também para aqueles que militam na área do magistério, a palavra é muito importante. Nós não sabemos, no momento que nós estamos conversando, no momento que nós estamos falando, apresentando a nossa teoria, nós não sabemos o quanto nós estamos impressionando aqueles que estão ouvindo. E é interessante que quando a gente está falando, está apresentando a nossa mensagem, nós estejamos atentos à importância daquilo que nós estamos falando para aqueles que estão ouvindo. Nos seus anos de magistério, no curso superior, né, que foram nos cursos de engenharia e administração, é um pouco diferente, talvez, de dar aulas para as crianças ou para adolescentes. Mas, certamente, foram anos de bastante experiência, de muita vivência. E estávamos conversando antes, né, de estarmos aqui gravando o programa, sobre alguns fatos inusitados que aconteceram nos anos de professor. E eu gostaria então que o senhor citasse alguns exemplos que foram marcantes no período em que o senhor deu aula. Eu comecei muito cedo dando aula, né? Eu sempre gostei, sempre me interessei, sempre tive prazer em transmitir conhecimento, aquilo que eu aprendi, sempre tive satisfação em apresentar o meu conhecimento. E dei aula para crianças, dei aula para jovens, e depois, quando eu comecei a dar aula na Unital, eu dei aula na engenharia, dei aula no curso de administração de empresas, né? E sempre aconteceram alguns fatos que me impressionaram, e aí eu comecei a sentir a importância que é aquilo que a gente está falando. Uma ocasião eu dei aula no curso de administração de empresas, e eu estava dando aula, uma aula na parte de gestão estratégica, e aí eu estava comentando com os alunos sobre a importância de se aprender e de se ter conhecimento de uma língua, especialmente o inglês, que é, vamos dizer assim, extremamente importante na profissão. E disse a eles também que era fundamental que eles tivessem uma experiência, assim, um choque cultural,
que eles conhecessem outros países, participassem, né, de atividades em outros países, sentissem a vivência, a cultura de outros países, que isso era muito importante para o administrador de empresas, né? Principalmente para depois, se mais tarde eles forem trabalhar numa multinacional, eles pudessem sentir como que o estrangeiro se comporta e eles pudessem ter uma noção da cultura de cada país. E disse isso e continuei a minha aula vamos dizer assim, da matéria que eu estava dando. Mais tarde, uns 3, 4 anos depois, eu estava na pró-reitoria de pós-graduação, estava trabalhando lá, e um aluno apareceu, chamava-se Tiago. Ele chegou para mim e falou assim: professor, eu vim aqui me despedir do senhor. Eu falei: ué, por quê? O que aconteceu? Eu estou indo para a Inglaterra. Aí eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Não, porque o senhor se lembra aquela vez que o senhor falou que a gente precisa ter uma experiência internacional, que a gente precisa viver no exterior para conhecer a cultura de outros povos e tudo? Aquilo foi muito importante para mim. E eu então resolvi, fui estudar inglês e agora estou indo. Eu estou indo como mochileiro. Eu falei: bem, não era bem isso que eu estava dizendo, não era bem assim que eu estava imaginando uma ida, mas enfim. Ele falou: não, mas para mim tá bom, eu vou, eu tenho um parente que mora lá em Londres, eu vou ficar na casa dele e eu vou lá e vou tentar a vida lá. E pretendo ficar lá pelo menos uns 6 meses a 1 ano, e depois eu volto para o Brasil e continuo a minha vida, né? Então aquilo me marcou muito. Eu falei: poxa vida, né? Eu falei no sentido de ter uma experiência de caráter profissional, mas ele já entendeu na experiência de vida, né? Mas quer dizer, aquela mensagem que eu falei serviu para ele, né? E aquilo me impressionou, né? E ele veio, mas ele estava feliz, ele estava assim, bem alegre, bem satisfeito, né? Então eu achei interessante que eu falei assim, en passant na sala de aula, e para ele serviu como uma lição de vida, né? Não tive mais notícia dele, espero que ele tenha se realizado profissionalmente, né? Mas é um exemplo de que o que eu falei de uma maneira assim, sem ser um assunto da minha matéria, e que serviu de lição para ele, né? O senhor falou a respeito, eu não sabia que o senhor deu aula também para crianças e para jovens, e acredito que seja uma experiência bem diferente de dar aula, no caso, da administração, da engenharia, que são pessoas mais velhas, né? E o senhor tem alguma lembrança, ou isso marcou de alguma maneira essa experiência com crianças e com adolescentes? Então, eu também tive com um adolescente, já um rapaz ainda, vamos dizer, na faixa dos seus 18, 19 anos, no curso de engenharia. Até foi assim, uma experiência assim, que eu fiquei muito tocado sentimentalmente. Eu dava aula na engenharia, e um dia um rapaz veio me procurar, ele devia ter seus 18, 19 anos, ele veio me procurar para me pedir um conselho, dizendo que ele estava trabalhando numa empresa aqui na região, uma multinacional, e ele trabalhava como estagiário e já tinha promessa, já estava no último ano da engenharia, e ele recebeu uma promessa de emprego, se ele continuasse. Nós estávamos mais ou menos no mês de abril ainda, começo de ano, e ele tinha a promessa de já estar com o emprego garantido. Mas que ele estava passando por algumas dificuldades financeiras, e ele tinha surgido a oportunidade dele trabalhar numa outra multinacional. Como estagiário, ele iria ganhar bastante mais, seria uma oferta financeiramente melhor para ele, mas ele não tinha certeza de que ele iria continuar trabalhando. E daí ele veio perguntar para mim se ele deveria optar por essa nova possibilidade de estágio ou não, ou ficar numa que ele já tinha segurança. O motivo principal é que ele estava precisando de dinheiro. Eu fiquei numa situação assim
constrangida, né? Aí eu falei, mas por que você está falando isso comigo? Ele falou, não, professor, porque o senhor, na sua aula, apesar de ser uma aula técnica, o senhor dá muita lição de vida para a gente. O senhor sempre procura nos orientar, nos dar lições, nos mostrar, vamos dizer assim, a realidade da vida, a parte moral, a parte ética, né? Aí eu falei para ele, tá bom, mas não seria melhor você conversar com seu pai? Talvez ele pudesse te dar uma orientação, não é? Melhor do que eu, né? Que não conheço bem a sua família nem nada. Aí ele me disse, não, meu pai morreu faz 2 meses, eu estou completamente desorientado e por isso eu vim conversar com o senhor. Aí eu falei para ele, quanto tempo você precisa para dar essa resposta, né? Ele falou, eu tenho 2 semanas para tomar a decisão. Eu falei para ele, então vamos fazer uma coisa, vamos orar, eu vou fazer uma prece, você faz uma prece também, e a gente vai conversando, e daqui a 2 semanas a gente toma uma decisão. Daí ele me falou, não, professor, eu não vou orar porque eu não acredito em Deus. Aí eu falei, mas como? Por que você não acredita em Deus? Ele falou assim, não, eu perdi a fé depois que meu pai morreu. Eu não aceito a morte do meu pai. Aí eu falei, tá bom, eu respeito a sua decisão, mas vamos fazer o seguinte, você fica pensando um pouco, né, nesse momento em que você está vivendo de angústia pela perda da morte do seu pai, você fica pensando um pouco qual a decisão que você deve tomar em relação a isso, procura sintonizar um pouco com a espiritualidade, mesmo que você não acredite em Deus, né, você não acredita em alguma força superior, eu falei, não acredito em mais nada, perdi a fé completamente. Eu falei, então tá bom, eu vou rezar, tá bom? Você não faz questão, eu vou rezar, eu vou ficar em contato com você, nós vamos conversando, né, toda semana, e até terminando essas 2 semanas a gente toma uma decisão em conjunto, nós dois, tá? Ele falou, tá bom. E aí eu fiz isso, né? Me coloquei o problema nas mãos da espiritualidade. Naquele tempo não era espírita, era católico, né? E coloquei nas mãos de Jesus, de qualquer maneira, e falei, bom, agora qual decisão tomar? E na medida do possível fui conversando com ele, tentando trazer um pouquinho mais, né? Dando um pouco mais de conforto para ele, e a gente se tornou bem assim amigo nesse período, apesar de ser um período bem curto. E no final da semana nós tomamos a decisão em conjunto, nós dois, e para ele continuar no estágio, no emprego em que ele estava, que era mais seguro. E eu disse para ele, eu falei, olha, a sua situação financeira, talvez apareçam novas chances que você possa fazer outras coisas e que você, através de outras oportunidades, você continuando trabalhando onde você está, você talvez consiga melhorar a sua situação e o seu problema seja resolvido. E felizmente aconteceu, ele conseguiu outras fontes de renda e melhorou de vida. E nós ficamos amigos, né? Ele manteve muito firme ainda naquela decisão de não crer em Deus. Eu não consegui tirar essa ideia da cabeça dele. Mas o mais interessante é que depois, 2 anos depois, ele se formou e tudo, eu fui à formatura dele, abracei, conheci a senhora mãe dele, né? E, enfim, a gente manteve um contato bom. Ele continuou trabalhando na empresa, que ele estava aqui em Taubaté. Eu mais ou menos me afastei dele, e quando foi 2 anos depois, eu dando uma aula no curso de administração, uma aluna veio falar comigo, ela era noiva dele, e ela veio falar comigo agradecendo muito, né, aquele apoio que eu dei para ele naquela época, porque ele estava muito desorientado e que ele já estava mais aceitando agora a ideia de Deus, a ideia da espiritualidade de novo, estava, vamos dizer, arrependido de ter sido de ter se afastado assim tão repentinamente da espiritualidade, né? E daí no fim eu acabei ficando amigo do casal, tornei encontrado, e eu sei dizer que os 2 foram trabalhar fora de Taubaté e eu imagino que agora eles estejam bem, né? Então, aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? O que será que eu andei falando na sala de aula que tocou tanto a ele,
para praticamente ele me adotar como pai, né? Ele tinha perdido o pai naquela época e ele veio me procurar na figura de um pai para eu ajudá-lo, né? Então é isso, né? Quer dizer, a gente muitas vezes está lá na sala de aula ou muitas vezes está numa palestra, a gente está fazendo uma apresentação do Evangelho numa casa espírita, a gente está falando e a gente não sabe, né? Que muitas vezes, como diz a frase, a palavra é uma flecha lançada, né? A gente não sabe onde essa flecha vai bater, né? E então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos no nosso dia a dia, porque a palavra tem uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Para você que sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. A nossa conversa de hoje é com o professor, engenheiro e presidente da creche espírita Joana d'Arc, Paulo Remy. O nosso tema é a responsabilidade da palavra lançada. E a nossa conversa está muito agradável, com histórias emocionantes de como a palavra pode mudar de uma forma positiva o destino das pessoas. Então vamos continuar a nossa conversa relembrando que logo no início da nossa entrevista você falou a respeito de Jesus, que a mensagem da Boa Nova Jesus deixou através dos exemplos e da palavra, que na realidade ele não deixou nada escrito. E então gostaria de reportar a parábola do semeador, que Jesus começa dizendo: saiu o semeador para semear a sua semente. Podemos dizer que esta palavra, a palavra que utilizamos a todo instante, é uma semente que lançamos no coração das pessoas? Com certeza, Jesus é o nosso mestre, né? Ele dá esse exemplo e esse exemplo a gente encontra na nossa vida, né? É muito interessante quando nós que somos espíritas, né? Nós somos chamados à prática da caridade, né? Para nós, fora da caridade não há salvação. E muitas vezes a gente fica imaginando caridade como atos heróicos, né? A serem feitos na nossa vida. E não são atos heróicos que Jesus nos pede, né? Justamente são aqueles atos do nosso dia a dia. E aí sim a palavra entra, né? Uma palavra bem colocada no ouvido de uma pessoa que está necessitando naquele momento de desespero, de dor, de confusão mental, ela é extremamente importante, né? Aí sim é a verdadeira prática da caridade. A gente não precisa fazer nenhum ato de heroísmo, nenhum sacrifício para praticar a caridade, né? Até, se você me permite, tem um outro caso também que aconteceu comigo. Eu vou contar, mas eu fiz assim, insensivelmente, né? Sem nenhuma intenção de dizer, não, eu estou praticando a caridade. Aconteceu comigo quando eu estava trabalhando lá no CTA. Lá no CTA é uma cidade, né? Tem agência bancária, tem posto de gasolina, tem supermercado, né? E eu estava na fila do banco, na fila do caixa do banco, e de repente alguém bateu nas minhas costas. Era um senhor, ele era o gerente que trabalhava lá no posto de gasolina. E ele falou assim para mim, né? Falou: engenheiro, eu vou me aposentar. Eu falei: nossa, que bom, que bacana, dei os parabéns para ele e tudo, né? Falou: felicidades, né? Que você seja feliz na aposentadoria, né? E daí ele falou assim para mim: mas eu queria dizer uma coisa para o senhor, sabe? Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o senhor. Eu falei: imagina, não tem dívida nenhuma. Eu nem me lembrava, nem sabia do que ele estava falando, né? Ele falou: não, o senhor não sabe o que aconteceu. Daí ele me contou a história, né? O que tinha acontecido é o seguinte: uma ocasião, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu tinha ido ao posto de gasolina para abastecer, e ele era uma pessoa assim muito falante, muito alegre, e no momento que ele estava abastecendo, ele estava quietão, né? E eu sou falador, né? Eu gosto de falar com todo mundo, brincar e tudo. E eu vi que ele estava quietão, eu até nem me lembro mais o nome dele. Aí eu falei para ele: ô fulano, o que está acontecendo? Está com a cara meio triste aí, o que há, né? Aí ele falou: eu estou muito chateado porque chegou um chefe novo agora aqui na sessão e eu já briguei com ele, já me desentendi com ele é muito grosseiro e tal, né?
e ele disse para mim que vai me colocar à disposição do departamento pessoal, né? Isso, para quem trabalha no serviço público, né, a gente sabe, é uma situação extremamente humilhante, né? Porque, na realidade, a pessoa colocada à disposição do departamento pessoal, ela fica lá até que alguém se interesse, ou então fica lá marcando ponto, não tem o que fazer, e todo mundo sabe que ele está lá à toa, né? Assim, e principalmente uma pessoa idosa, né, em final de carreira, faltava pouco tempo para ele se aposentar, seria extremamente humilhante, né? E ele estava bastante constrangido, né? E eu digo com sinceridade, eu falei assim, por falar, né? Eu era chefe de uma divisão, eu falei para ele, não esquenta a cabeça, cara, se acontecer isso, me dá um alô, eu levo você para trabalhar comigo lá na divisão. Ele falou, então tá bom, o senhor faz isso para mim? Eu falei, claro, nem se preocupe. E saí de lá, e acabei esquecendo, nem me preocupei mais. Daí ele me contou, né? Ele falou, pois é, depois que o senhor falou aquilo para mim, eu fiquei tão entusiasmado, tão animado, que eu até comecei a trabalhar com mais entusiasmo e com mais ânimo, e acabei fazendo as pazes com o meu chefe e terminei a minha carreira lá no posto de gasolina. Não precisei ser colocado à disposição do departamento pessoal e nem precisei de trabalhar lá com o senhor. Mas foi a sua palavra me dizendo que a esperança de que eu tinha um outro lugar para ir trabalhar é que me ajudou a me entusiasmar, né? E eu digo com sinceridade, eu falei por falar mesmo, né? Nem pensei, né? Então é isso, quer dizer, nessas horas a gente muitas vezes vê uma pessoa passando por um problema, não custa nada dizer uma palavrinha para ele de ânimo, de entusiasmo, né? Que é como Jesus falou, é a semente que a gente lança no coração da pessoa, né? Muito interessante essa colocação com relação à caridade, porque na realidade a gente pensa mesmo em caridade uma coisa grandiosa, né? Então, como a gente às vezes não consegue fazer o que é grande, a gente acaba se descuidando daquilo que é aparentemente pequeno, mas que é muito necessário e que faz uma diferença total na vida de uma pessoa, né? Como pode mudar o destino de uma pessoa, como foi o caso, né, desse senhor do posto de gasolina, que acabou mudando o destino dele de uma forma feliz, pois é, por uma palavra. Mas agora, então, eu gostaria de perguntar o inverso. Na sua carreira, na sua vida profissional, teve a palavra de alguém que foi marcante para alguma decisão, para mudar a visão de algum fato? Olha, teve também, sabe? Eu tenho sim, eu agradeço muito um professor, o pessoal antigo da engenharia, quando eu falar o nome dele vai se lembrar, professor Aloysio. Ele era um professor dos tempos da Escola de Engenharia Taubaté, né? Não é ainda a Universidade de Taubaté, porque eu me formei aqui, né? Mas era a Escola de Engenharia Taubaté. A Escola de Engenharia Taubaté é onde hoje é o Departamento de Informática na Marechal Deodoro, em frente ao presídio, né? Aquele núcleo que tem da Unital ali, né? E ali era a Escola de Engenharia Taubaté. E o professor Aloysio, ele morava na Major Zanani, que fica bem ali em frente, uma das ruas que fica bem ali em frente, né? Ao lado do presídio, bem ali em frente. E a casa dele era a casa de todo mundo. Ele era assim, um professor muito alegre e muito dado aos alunos. E a gente frequentava a casa dele, assim, entrava, saía com a maior naturalidade. A senhora dele era boníssima, assim, muito, muito alegre, né? E ele era um verdadeiro pai para os alunos, sabe? Interessante, eu acho que talvez a missão dele fosse essa mesmo, de orientar, de ser um orientador dos alunos, né? E eu me dava muito com ele, eu era muito amigo dele e tudo. E naquela época a gente fazia o primeiro e o segundo ano, que a gente chamava de fundamental. Todos os alunos faziam o mesmo estudo. E no terceiro ano em diante que a gente escolhia a profissão. Então tinha os 3 cursos, de engenharia civil, mecânica e engenharia elétrica. E eu desde o início tinha na minha cabeça que eu queria ser engenheiro eletricista. E
sempre conversando, falando, sempre ia lá na casa dele, ficava lá, às vezes passava a tarde inteira conversando com ele, né? E naquela época eu gostava muito de fazer foguetes, estava na época da conquista espacial, do Sputnik, né? O mundo estava falava-se muito em foguete e tudo, e eu fazia uns foguetinhos, né? E eu conversava com o Aloysio, ele me dava algumas dicas e tudo, né? Enfim, eu gostava muito de mexer nessa área, né? E um dia o Aloysio me chamou, falou: Paulo, eu queria conversar com você. Eu falei: o que é? Você vai fazer engenharia eletricista? Eu falei: vou, estou entusiasmado. Ele falou: você não tem nada a ver com isso, sua área não é... Você não gosta dessa área. Eu falei: claro que eu gosto. Você não gosta, você tem que ir para a engenharia mecânica. Você tem que... O seu perfil é de engenheiro mecânico. Você tem todo um leque de assuntos que eu sei que você gosta, que você pode trabalhar nessa área. E olha, ele ainda foi assim meio uma premonição. Ele falou: você pode trabalhar na área de materiais, que é uma área que está crescendo muito, que é uma área muito grande. Eu falei: mas nunca pensei nessa área de materiais. Ele falou: mas é uma área nova, você pode trabalhar nessa área. Pense nisso, é um leque muito maior, né? Aí eu saí dali convencido. Falei: olha, eu acho que o Aloysio tem razão. E acabei me dedicando à engenharia mecânica, e eu fui trabalhar no CTA na área de materiais, e fui feliz, né? Me realizei profissionalmente, né? E foi graças a ele, né? que lançou essa semente para mim, para eu mudar de graça. Ele que me orientou, me chamou, ele viu, né, a minha vocação, que eu estava totalmente errado, e eu devo isso a ele, né? E, infelizmente eu perdi o contato com ele, porque ele foi trabalhar no Uruguai, né? Eu tenho conversado com os colegas antigos, se tem notícia dele, mas ninguém mais tem notícia dele. Ele foi para o Uruguai, não sei como é que ele está, se ele está trabalhando lá, se ele se aposentou, né? Mas eu devo isso a ele, né? De ter direcionado a minha carreira, né? A nossa conversa está muito agradável, são casos realmente interessantíssimos, né? Do uso da palavra, né? Da palavra bem lançada. E agora, como a gente está no finalzinho do programa, eu vou pedir para o senhor dar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo a respeito da palavra lançada, para finalizar o programa. Então, através desses exemplos que a gente discutiu agora, né, nós podemos ver a importância da palavra, né? A responsabilidade que nós temos naquilo que nós falamos, porque assim como a palavra ela pode ser usada para o lado bom, se nós não tomarmos cuidado, ela pode ser usada para o lado mal. Quer dizer, se nós não direcionarmos com cuidado a nossa palavra, a palavra é uma arma, né? E como toda arma, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Cabe a nós tomarmos cuidado de usar a nossa palavra na prática do bem, principalmente no nosso dia a dia. E especialmente, nós temos que estar sempre atentos àquele companheiro que muitas vezes está do nosso lado, ansioso para ouvir uma palavra, ansioso para ouvir uma orientação, ansioso para ouvir um conselho, e a gente passa reto e diz: isso aí não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Não é? É como a parábola do bom samaritano, né? Duas pessoas passaram, viram ele caído lá no chão e ninguém se interessou. Precisou passar alguém que olhasse, visse e acudisse. Então, muitas vezes, do nosso lado, existem muitos companheiros que estão precisando de uma ajuda, e essa ajuda é simplesmente uma palavra, né? Um conselho. E eu tenho aqui, por acaso, depois que a gente estava pensando, né, sobre esse assunto da palavra, eu achei no livro Ceifa de Luz, que é de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele diz uma frase simplesinha assim no tamanho, mas de enorme valor. Quando Emmanuel nos fala que nós devemos cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Então, toda vez que nós estivermos falando,
Toda vez que nós estivermos abrindo os nossos lábios para emitir uma palavra, nós temos que tomar cuidado com a responsabilidade da palavra, com aquilo que nós falamos. Quem nos diz isso é Emmanuel. Paulo, muito obrigada por essa conversa, que foi muito agradável, muito esclarecedora, de uma forma tranquila, né? Leve, mas bastante profunda. Agradecemos muito a sua presença. Eu agradeço também a presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E obrigada a você. E gostaríamos de fazer a divulgação rapidamente para ficar atualizado a respeito dos eventos do Movimento Espírita, das notícias do Movimento Espírita. Leia a coluna espírita do Jornal Diário de Taubaté. Para receber as atualizações da programação da TV Cidade, é só entrar no Facebook e curtir a página da TV Cidade Taubaté. E para se comunicar conosco, deixar mensagens ou fazer sugestões para novos programas, a nossa página no Facebook, Espiritismo em Flash, programa Espiritismo em Flash. Nós agradecemos novamente a presença do senhor Paulo Remy, engenheiro, professor, que nos falou a respeito da responsabilidade da palavra falada. Agradecemos aos nossos parceiros, equipe do Espaço VIP Coifer, Livraria Espírita Caibar Schutel. Agradecemos a sua companhia, um grande abraço, até o próximo programa. Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito.